Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso podcast Migra Amiga Podcast. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Dr. Alexandre, advogado em Portugal, e vamos trocar uma ideia muito bacana. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui falando com o teu público, trocando uma ideia, falando um pouco sobre essa questão de imigração, da vida em Portugal, o que muda. Muitas pessoas têm dúvidas na questão da legislação, o que muda, porque é um país novo, é um outro continente, outros costumes. Então vamos tentar aí esclarecer um pouquinho essas questões. Claro, e as leis aqui, da noite para o dia, tudo muda, é tudo muito intenso, né? Tudo muito rápido, é. Sim. Conta um pouco pra gente, como é que tá essa questão de imigração atualmente, para poder vir para Portugal, tudo que tem acontecido assim nos bastidores nesses últimos dias. Bom, Portugal está sofrendo algo que vem acontecendo no mundo todo, que é uma nova política migratória, sem entrar aqui em questões de política, propriamente dito, mas o atual governo é um governo de direita e os governos de direita têm a tendência a se fechar para a imigração. É algo que é natural, e em Portugal tem sido assim também. Nós tivemos o governo da esquerda, do PS, durante um bom tempo, onde tivemos alterações nas leis de nacionalidade e de imigração, facilitando a entrada de imigrantes em Portugal, porque é um fato que os países do velho mundo, os países estão envelhecendo, precisam de imigrantes para poder continuar tocando sua economia. E Portugal não é diferente. Mas a atual legislação desse novo governo de direita se posiciona no sentido de restringir essa migração. Hoje, por acaso, foi votado na Assembleia da República a lei de alteração dos imigrantes, acabando com, modificando o reagrupamento familiar, modificando a questão da manifestação de interesse, que já não estava podendo ser feita. Então tem sido cada vez mais restrito, acabando com o visto de procura de emprego. Só vai ser aceito mais profissionais altamente qualificados, que são profissionais ou de nível superior ou que exerçam uma atividade extremamente rara. Por exemplo, minerador de mina de carvão que trabalha à noite de chuva. Um exemplo. Sim. Né? Pessoas assim, bem específicas mesmo. Sim. Então, antes eu já aconselhava as pessoas a fazerem a migração, fazerem uma preparação antes, ter uma consultoria, ter um estudo, ter um projeto. Hoje em dia mais ainda, porque ficou mais restrito, mais complicado. Então, para que a pessoa não venha e gaste dinheiro, perca tempo, que é algo que na vida a gente não recupera o tempo. Exatamente. Né? Que a pessoa tenha uma boa base, uma boa orientação para fazer essa migração, que realmente as portas estão se fechando. E o que mudou, assim, nessa questão, por exemplo, a manifestação de interesse já não existe e não vai existir mais. Para quem veio com visto de procura de trabalho e chegou recentemente, alguma coisa muda ou é só para quem vem a partir de agora? Bom, então, primeiro deixa eu falar do processo legislativo aqui em Portugal. No Brasil as coisas demoram um pouco mais para acontecer, porque nós temos duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e o Senado. Então é aprovado numa casa, vai para outra para ser aprovada, volta e vai para o presidente para ser assinado. Aqui em Portugal é uma casa só, é só a Assembleia da República. Então é votado ali e não precisa ir para outro local, outra votação. É tudo muito rápido. Muito rápido. Foi votado na Assembleia da República, foi aprovado. Essa lei que foi aprovada vai para o presidente assinar, no caso Marcelo. Eu acredito que o presidente Marcelo não assine imediatamente, encaminhe para o Tribunal Constitucional, que é como se fosse no Brasil o nosso STF, porque existem alguns questionamentos de inconstitucionalidade nessa lei que foi alterada. Então o presidente vai esperar que o tribunal se manifeste, dizendo se pode ou não, para depois ele assinar. Então eu acredito que ainda tem aí uns 2 meses pela frente até que isso entre em vigor. Ok. Ainda tem um tempinho para quem... Tem um tempinho, sim. Mas o que vai acontecer... E também, assim, eu não sei ainda o que ficou definido na questão da transição, de quem já está aqui com visto, como é que fica, porque é muito cruel uma pessoa que já está aqui com visto e agora não pode mais o visto, a pessoa teve um gasto, um investimento, uma programação de vida, e da noite para o dia não pode mais, né? Isso aí é muito cruel, acredito que o governo não vai fazer isso. Mas, a princípio, hoje, o visto de procura de emprego realmente vai deixar de existir, apenas para profissionais altamente qualificados.
o que eu acho que não vai ter, porque Sim, Portugal tentou contratar médicos do Brasil e não conseguiu contratar nenhum, porque a remuneração em Portugal é baixa, no modo sim. geral, né? Para você trabalhar como empregado subordinado, como se fosse no Brasil empregado de carteira assinada, a remuneração é muito baixa, então eu acho difícil que se consiga isso. Mas vai ser basicamente isso. O regrupamento familiar, eles querem que seja restrito apenas para filhos menores, mas vai ter mais exigências em relação ao ganho, ou em relação às condições financeiras da pessoa, que vai acabar desmotivando exatamente as pessoas a fazerem isso. Sim. Então, ainda estamos num período cinzento, num período de trevas, sem muita clareza em como vai ser as coisas daqui para frente. Então, quem já estiver em Portugal, corra para se legalizar, corra para Uhum. conseguir fazer as etapas que faltam. E quem ainda está no Brasil pensando em vir ou não, meu conselho é aguardar mais um pouco para ver o desfecho dessa história. Ah, ok. Veio uma dúvida aqui na minha cabeça, doutor. Existem, parece que depois do sétimo ano na escola, a criança pode pedir o visto de estudante. Como é que é isso? A criança que está a partir do Sexto ou sétimo? sétimo ano, Ah, ela ok. pode pedir a documentação na AIMA. Uhum, Normalmente a pessoa não vai conseguir um agendamento para isso, para autorização de residência para o estudante. uhum, Esse estudante tem que ter um responsável legal financeiro aqui em Portugal. uhum. E até hoje isso é feito até através de processos, de ações judiciais contra a AIMA, que a AIMA concede essa documentação. E, eventualmente, o pai ou a mãe pode até conseguir também a documentação pelo reagrupamento através desse filho. Uhum. O que a gente também não sabe se essa situação vai continuar, Sim. né? Porque o objetivo deles é exatamente restringir ao máximo o título de residência, a autorização de residência para o estrangeiro. Uhum. O presidente Marcelo tinha se manifestado. Marcelo tem um vínculo muito grande com o Brasil. Uhum. O filho do presidente mora em São Paulo, não sei se você sabe Sim, disso, né? sei. Então, assim, e o pai do presidente Marcelo foi é, como se fosse governador em Angola, em Moçambique. Então, ele tem uma ligação muito grande aos países da língua portuguesa. Uhum. Então, ele se manifesta sempre pedindo um tratamento diferenciado para os povos de língua portuguesa, que é no Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então, a gente também não sabe se o presidente vai vetar isso ou vai sugerir alguma alteração para que conste também uma facilidade para o povo das Você comunidades percebe. da língua portuguesa. Se o presidente não assinar, fizer um veto a essa lei, ela volta para a Câmara dos Deputados e ela tem que ter a maioria absoluta para poder ser aprovada, que são 2/3 dos deputados. Hum. E aí não vai conseguir, porque o PS, que é o terceiro maior partido, não vai votar a favor. Como hoje, na votação, todos os partidos de esquerda votaram contra essas mudanças. Uhum. Então não vai ter esse quórum para essa lei passar. Então, se o presidente não assinar, volta para a Assembleia da República e aí eu acredito que essa lei não passa. Ah, e muda de novo todo o contexto, E né? continua sendo o que era antes. Sim, até eles. Se reorganizarem e vir um novo susto. É uma novela, né? É uma novela mexicana, como dizem, né? Sim, nossa Bem expressão do Brasil dramática, é. bem dramática. Ao mesmo tempo que tá tudo tranquilo, já começa a mudar tudo, dá um desespero, né? Nós somos imigrantes e depois volta Gera uma tudo. insegurança muito grande, Sim, né? E é sim. muito ruim você estar num país. Assim, eu dei sorte, eu sou neto de português, então eu consegui a nacionalidade. O senhor tá aqui há quanto tempo? Desculpa. 8 anos. 8 anos. 8 anos. E como é que foi assim esse processo? O senhor já chegou aqui já com equivalência no diploma para divulgar ou ainda não? Então, os advogados brasileiros existia um convênio em que você bastava trazer a sua documentação comprovando que você era advogado no Brasil, que nunca tinha sido processado, e você fazia a sua inscrição na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. E já foi um dos movimentos de fechar as portas para o imigrante. A Bastonara, que é presidente da Ordem Nacional dos Advogados, na gestão dela, ela acabou com esse convênio. Uhum. Então, os advogados agora do Brasil que quiserem atuar em Portugal têm que fazer o trâmite como se fosse qualquer outro profissional. Trazer o diploma, trazer o plano de aula, trazer todo o cronograma da faculdade, o histórico, toda a documentação, ser apostilado, levar para uma faculdade, fazer equivalência, ver se precisa cumprir mais alguma matéria para poder ter o diploma
reconhecido aqui. Bem mais burocrático, né? Aí com diploma reconhecido vira estagiário e aí fica 1 ano fazendo estágio para depois desse 1 ano poder ser advogado. Caramba. No meu caso foi, e de muitos, foi só apresentar a documentação e já conseguimos a inscrição na ordem. Muito mais fácil, um período muito mais fácil. Então assim, eu não passei por essas questões de documento que foi um alívio, né? E até os processos de nacionalidade naquela época eram mais rápidos. Sim. O meu processo demorou 2 meses para resolver. Ok. Né? Então, hoje em dia, são 3, 4 anos para hoje em processo de dia é tudo mais nacionalidade. burocrático, né? Essa questão dos documentos atrasados pela AIMA, tudo isso acumulando, vem muita coisa ainda para... Portugal, assim, uma coisa que nós percebemos facilmente, Portugal não tem mão de obra. Um atrativo no Brasil, no serviço público, é uma remuneração maior e uma estabilidade profissional. A pessoa entra no emprego no serviço público porque vai ficar ali o resto da vida. E aqui em Portugal, se você trabalhar em qualquer lugar, depois de 1 ano, você ganha a mesma estabilidade. Então, você não tem esse incentivo para ser servidor público. E a remuneração também não é grande. Sim, não muda muito, né? Não muda muito. Então, as conservatórias... Eu tive ontem em uma conservatória que ela tem um quadro com 30 funcionários, dos quais 16 estão vagos. Olha só. Então é fila, as pessoas são obrigadas a chegar 7 horas da manhã para fazer fila, não são atendidas, é uma carência muito grande no atendimento porque não tem servidor. E isso passa por hospital, você todo dia tem uma notícia de alguém que morreu na porta da emergência porque não foi atendido. E tá um caos a saúde aqui. Tá um caos a saúde e é uma coisa que a gente já viu no Brasil, a saúde pública piora e a saúde privada aumenta, né? A gente aqui tem visto algumas empresas, alguns hospitais privados crescendo, cada vez comprando mais imóveis, construindo mais imóveis, e a saúde pública se deteriorando. A gente viu isso acontecendo no Brasil na educação, aqui em Portugal também faltam professores, né, um processo que também está em andamento. Então é algo assim que o povo tem que estar atento para poder cobrar isso dos políticos, porque não podemos esperar que os políticos façam por nós, a gente tem que cobrar, político é para isso, né? Sim. Ele recebe para fazer por nós. Sim. E a gente tiver a ilusão de que o político é um super-herói que vai resolver o problema, a gente está lascado. Nós temos a experiência do Brasil, né? Exatamente, e aqui não é diferente. Pois tem que organizar. E conta mais, doutor, o senhor atua em outras áreas aqui também? Como que funciona aqui o seu processo? Eu gosto de tribunal. Sou um advogado que gosta de tribunal, né? Então eu atuo na área civil, na área de família, na área criminal. Sim. Eu gosto mais dessas áreas. Faço a questão de imigração, cada vez faço menos, porque é uma área assim que, quando eu cheguei aqui, não era uma área que me atraía, porque no Brasil eu não atuava nisso. No Brasil você não ouve falar em imigração. Não. Né? É uma coisa assim não é comum como aqui, não é né? comum, exatamente. E foi algo assim que chamou muito minha atenção, porque quando eu cheguei aqui, a maioria dos advogados brasileiros atuavam na questão de imigração. E antes de eu vir para Portugal, eu já estava estudando as matérias, lendo as leis, me atualizando, buscando conhecer para poder realmente advogar aqui em Portugal. Cheguei aqui, fiz alguns cursos, algumas especializações, algumas atualizações para poder começar a atuar. E algo que me incomodava, incomoda até hoje incomoda menos, vou te explicar por quê, era ver os colegas brasileiros todos, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, atuando só na parte de imigração. Sim. Se você atua na parte de imigração porque você gosta, não tem problema. Agora, se você atua porque você não tem conhecimento ou tem medo de atuar no tribunal por ser diferente, ter diferenças, isso me incomodava. No Brasil, eu fui professor no Rio de Janeiro, na Uniswan, fui professor na Estácio, fui professor na São Camilo. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar os colegas que estão aqui. E montei uma mentoria. Olha que legal. E aí eu montei uma mentoria para que os colegas que quisessem atuar no tribunal pudessem atuar. E agora, a gente está em julho. Sim. A final de agosto, início de setembro, eu vou estar lançando uma terceira versão dessa mentoria, uma versão mais ampliada. Olha que legal. Onde a gente vai incluir não só questões de direito, mas também outras áreas
como administração de tempo, gestão de pessoas, outros negócios, para poder ampliar essa área para o advogado. Vamos estar falando de inteligência artificial, de cibersegurança, porque nós lidamos com os documentos de forma digital. Então, o advogado precisa ter esse conhecimento. Então, hoje, por que isso me incomoda menos hoje? Porque os advogados que atuam na área de imigração já estão migrando, né, desculpa o trocadilho, para os tribunais. Sim. Então, eu fico mais contente. A gente, às vezes, ouve assim, de algumas pessoas, o advogado brasileiro não é bom em Portugal. Na prática, não é isso que acontece. A gente vê vários clientes falando assim, poxa, que bom que o advogado é brasileiro. Não desmerecendo o advogado português, mas é reconhecida a nossa qualidade, a nossa competência. Sim. Então, isso é muito bom. Estão no mesmo patamar, né? Sim. Se a gente for comparar, por exemplo, a minha faculdade foram 5 anos. Em Portugal são 3. Então, a formação do advogado no Brasil é mais completa. Nós temos teoria geral do Estado. Desculpa, teoria geral do processo, que é uma disciplina que não tem em Portugal. Então, isso faz alguma diferença. É claro que a gente precisa aprender alguns sistemas, alguns métodos de Portugal que são diferentes do Brasil. Sim. Mas nada que não dê para se aprender e atuar com capacidade técnica boa aqui em Portugal. E como é que os colegas conseguem encontrar essa mentoria que o senhor vai lançar? O senhor pode falar seu arroba do Instagram, site, alguma coisa assim? Nosso Instagram é Direito Europeu. A gente está no Instagram, está sempre botando novidade. Inclusive, hoje vai ter uma live. Nós vamos estar falando sobre inteligência artificial no direito. Hoje, não sei se vai pro ar hoje. Não vai pro ar, mas a live fica salva, né? Fica salva. Vai ficar salva lá. Vamos falar sobre inteligência artificial. Eu e um outro advogado, que também é engenheiro de computação. Então, vamos estar tratando um pouco desse tema para os advogados, para os colegas. Isso é legal, isso é muito interessante. E o senhor falou da área da família, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou mãe, tenho 3 filhos aqui em Portugal, todos eles são menores, e assim, uma coisa que a gente vê muito aqui ouve, né? Ouve muita história de que temos risco de perder os nossos filhos. Não vou mentir que quando eu cheguei eu era apavorada com essas histórias que eu ouvia por aí. Como é que funciona isso na prática, doutor? Isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, o lado bom da história. Não sei se é o lado bom da história, né? No Brasil também é assim. Ok. É a mesma temática. No Brasil nós temos os conselhos tutelares, que toda vez que chega uma denúncia de que os pais não estão dando a melhor condição de vida para a criança, ou por negligência, ou maus tratos, ou porque os pais são usuários de drogas, são alcoólatras. Enfim, as crianças não estão sendo bem cuidadas, não vão para a escola, maus tratos, violência sexual, que infelizmente também é muito comum dentro das famílias. Sim. Se isso chega ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é obrigado a investigar. Sim. Comunica ao Ministério Público e pode iniciar um processo em que a mãe e o pai percam a tutela, a guarda do filho. Isso pode acontecer no Brasil. Mas aqui é muito mais rápido, pelo que eu ouço dizer, assim, né? Uma denúncia ali, mesmo que às vezes... Ou não? Não, o procedimento de Portugal, ele copia um pouco o procedimento do Brasil. O Brasil, ele está à frente nessa parte legislativa. Então, nós fizemos isso primeiro. Mas aqui em Portugal existe o Conselho de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, que ele tem a função exatamente de receber essas denúncias e tá apurando. Tanto Portugal quanto no Brasil, se a criança chega no médico com sinais de maus tratos, o médico é obrigado a fazer uma denúncia. Sim, claro. Se chega na escola e a professora percebe sinal de maus tratos, a professora é obrigada a fazer a denúncia. Essas denúncias são anônimas, para não expor exatamente os profissionais. Sim. Mas tanto no Brasil como em Portugal, isso inicia um processo. Portugal parece mais rápido, por quê? Porque Portugal é menor, tem menos pessoas, é mais fácil se chegar à solução daquele caso, aquele caso andar. Você tem menos ocorrência. Hoje, por acaso, eu estava vendo no jornal, numa creche na Ilha dos Açores, havia denúncia de maus tratos para as crianças.
Mudou o diretor novo botou câmeras escondidas no refeitório e viu as crianças sendo realmente apanhando Meu Deus. das cuidadoras. Algumas crianças não conseguiam comer, vomitavam. As cuidadoras pegavam vômito e faziam as crianças Ai, comerem que novamente. ódio. E então, assim, isso acontecia, as mães reclamavam e não havia prova porque o diretor anterior Não tinha. não era conivente, vamos Sim. dizer, não tem outra palavra. Sim. Né? E o atual botou essas câmeras e isso foi exposto. Então, é mais raro acontecer isso em Portugal, por isso que parece que o processo é mais rápido. Falam assim, se você for no mercado deixar a criança sozinha, a PSP vem, arromba a tua porta e leva a criança. Não é assim. Depende, né? Se a criança estiver chorando lá dentro, obviamente vai acontecer. Exatamente. E também deixar uma criança caso, sozinha, não, exatamente. gente, é fora da realidade. É um caso de socorro. Sim. Mas, em todo caso, existe um processo que é aberto, isso é observado. O que existe aqui em Portugal é porque há um período atrás, alguns anos atrás, houve um grande escândalo aqui, porque um líder de uma religião do Brasil, de uma determinada denominação religiosa do Brasil, que atuava aqui em Portugal, ele descobriu que quando a criança saía do lar e ia para um lar de abrigo, a família recebia uma ajuda de custo. Hoje ainda existe isso, né? Que eu vi recentemente. Existe. E aí ele pensou, eu vou abrir uma grande creche e vou pegar essas crianças e vou receber esse dinheiro. Não satisfeito, ele... Brasileiro, cara? Brasileiro. Olha só. E não satisfeito com isso, ele pegou as crianças e começou, corrompeu alguns servidores públicos e facilitava a adoção dessas crianças para fora de Portugal. Isso foi um escândalo grande. Essa denominação religiosa ficou proibida de atuar aqui em Portugal. Ela continua atuando, mas nas fachadas não tem mais o nome. Você associa qual é, mas não tem mais o nome. Esse líder não pode vir mais em Portugal, porque tem mandado de prisão contra ele. Então ficou essa questão e esse medo. Vão vir e vão tirar o seu filho. Sim. Mas existe todo um processo legal, toda uma questão de prova, para que isso aconteça efetivamente. Não é chegar e vai tirar a criança. É uma coisa que a gente ouve muito, eu sou mulher, e nós ouvimos muito, houve até um caso recente há pouco tempo, sobre a questão da violência doméstica, se a mulher, porque querendo ou não, Portugal ainda é um país machista, e isso nós temos a consciência, né? E assim, é a questão da mulher que ela sofre violência doméstica, violência psicológica, e denuncia o companheiro, e tem filhos. Mas muitas delas têm medo de denunciar por medo de perder as crianças, por se tornar mãe solo, e um ordenado mínimo é quase impossível. Existe algum suporte, algum apoio para que elas se sintam seguras para tomar esse tipo de decisão? Bom, um tema muito interessante esse. Sim. Inclusive, eu faço parte de uma associação de defesa de vítimas de violência doméstica. Olha que legal. E assim, existe um órgão de defesa da vítima. Então, a pessoa pode estar fazendo contato com esse órgão e estar pedindo esse apoio. E existe hoje em Portugal algumas mudanças em relação a isso. O que acontece? Quando o agressor, vamos botar aqui que o pai é o agressor. Quando o pai agride a criança, agride a mulher, e aí ele é denunciado e vai preso. E se esse agressor for o mantenedor da família, ele vai preso, a família morre de fome. Exatamente. Né? Então começam essas questões assim da prática que criam um problema. Outra coisa, às vezes a vítima, a mulher está sendo perseguida, ela sai da casa. E deixa as crianças. Deixa as crianças, ou retira as crianças e a mulher. E também quer se mudar isso. Quem tem que sair vai ter que ser o agressor, não a vítima, né? Corre o risco de que o agressor vai saber onde a vítima está, pode voltar. Então, assim, a questão é bem complicada. Hoje existe, sim, um auxílio que o governo dá para as vítimas. Eu já participei de várias audiências em que a criança ela é vítima e aí o fato chega ao conhecimento do Ministério Público e ela vai ter que ir na frente do juiz depor contra o pai ou contra a mãe. E a criança fica em um silêncio grande. Tadinha. E acaba dizendo que não quer falar, porque ela tem o direito de não falar. Sim. E tá ali na presença deles? Eles não estão na sala, mas Sim. sabe que... Estão por ali, né? Às vezes a mãe leva a criança até o tribunal, no tribunal entrega para uma psicóloga,
E a psicóloga conversa com a criança e vai para a sala de audiência com a criança. A Uhum. mãe está do lado de fora, esperando. Quando acabar a audiência, a mãe vai voltar para casa com a criança. Sim, É claro que a criança não vai falar nada contra a mãe, né? É sim. óbvio. Nós tivemos um caso hoje também, repercutiu hoje na televisão. O pai foi acusado de, me parece que 300 atos de violência sexual contra os filhos. E foi inocentado. Por quê? Porque as crianças não quiseram falar nada na frente Ai, meu do Deus. pai, né? Então, assim, acontecem esses absurdos, a legislação ela tem que ser melhorada, Sim, porque existem outras formas de se concluir pela agressão, pela sim. violência, né? Uhum. Seja violência física, seja violência psicológica, violência sexual. Existem outras formas. E você não pode pôr que a vítima seja a responsável pela condenação daquela pessoa, porque ela está sendo vítima pela segunda vez. Primeiro pelo agressor, agora pelo Estado, Exatamente. Tem né? que reviver aquilo, Reviver né? aquilo e expor, e aí vai falar mal do pai, não sabe se vai chegar em casa o pai vai bater, Exato. né? Então existe toda E a essa família, aquela questão. pressão que fica, né? Eu fui vítima de violência quando eu era criança, de abuso infantil, e sei bem como é isso. E a pessoa tem que. Tanto que eu nunca denunciei, porque não tive. Eu era pequena, então não Sim. tive forças, e escrevi um livro para ajudar vítimas de abuso. E hoje, com 30 anos, que eu falo em voz alta. Mas foi uma vida inteira guardando pra mim aquilo que eu sentia, porque ele nunca foi preso nem punido. Por quê? Justamente pela pressão de quando eu era pequena ninguém denunciou, por que que eu vou denunciar? É. Hoje eu já entendo e tenho esse desejo, mas ainda assim é reviver uma dor que você não quer reviver. Então, cutucar aquilo e fazer as crianças passarem por isso é algo muito traumático. Assim, a nossa sociedade não ensina as crianças a investir dinheiro no mercado financeiro. As crianças não aprendem a se posicionarem diante de uma Sim, situação dessa, que sim, deveria tem que também ensinar muito. ensinar, porque penso eu, não sou psicólogo, mas penso eu, que se uma criança expõe um fato desse no início e por maior problema que der, por maior transtorno que der, resolve essa questão, na vida adulta ela não vai ter Um trauma para um tratar. trauma, né? Exato. A bolha já foi estourada lá atrás. Uhum. Então eu acho que seria muito importante a gente prestar atenção nisso e não esperar só que isso venha também do Estado, das escolas, os Sim, pais também passarem isso. Infelizmente, muitas das vezes, o agressor está dentro de casa, exato. E assim, é né? uma pessoa muito próxima. Muito próxima. E tem que ensinar, porque quando você orienta, o próprio agressor, você pode ver que tem entrevistas com agressores sexuais que eles mesmos falam que analisam as vítimas e a família ao redor. Então, se é uma criança Exatamente. vulnerável, que não tem conhecimento, que não entende, eles sempre vão ali. É uma presa fácil. Sim, sim, dentro da criminologia existe uma cadeira chamada vitimologia, que é exatamente isso. O agressor ele estuda o perfil da vítima para ver qual é a vítima que vai apresentar a menor resistência, né? Exato. Num sequestro, o mais normal é você soltar os homens e ficar com as mulheres, porque a possibilidade da mulher reagir é menor. Então, Uhum. existe toda essa psicologia, né, por trás da mente criminosa que o Estado tem que tomar partido disso. Sim. Mas é uma situação muito complicada, sim. Infelizmente, aqui em Portugal, é, muitas das vezes parece que a justiça está de mãos atadas em relação a esses fatos. E rotineiramente a gente vê o agressor se livrar exatamente por essa benesse. Não digo nem por um machismo, mas por uma legislação frouxa. Uhum. Falando agora com os pais imigrantes que pretendem vir com os filhos para cá, questão de escola, essa insegurança, medo da criança ser maltratada, alguma coisa assim, para a questão da adaptação, qual é a orientação que o senhor dá para que eles se sintam assim mais seguros e consigam orientar até os seus próprios filhos a conseguirem se adaptar melhor aqui em Portugal? Assim, a criança, eu acho que ela consegue ter uma adaptação melhor, uma aceitação melhor do que muitas das vezes o adulto, Sim. porque algumas questões de preconceito, de racismo, isso existe até no Brasil. Você, dentro do Brasil, de um estado para o outro, você tem preconceito, Uhum. né? Muita gente fala assim, vai para Portugal não gosta de brasileiro. Mas brasileiro, muitas das vezes, não gostam de brasileiros. É, Se e você, é real isso, né? né? Se você for um baiano e for para um estado do sul, você vai encontrar pessoas ali muito boas, mas vai encontrar pessoas também que são desagradáveis. Isso é em qualquer lugar do mundo, Uhum. né? Como em Portugal, você encontra muitas pessoas muito boas, você encontra também algumas pessoas amarguradas.
é importante que os pais sempre conversem, tenham um canal de comunicação com os filhos, entendam os filhos. Hoje em dia, numa vida tão corrida, com tanto recurso de informática, com acesso, você consegue falar com uma pessoa que está lá no Brasil, isso te rouba o tempo de você falar com uma pessoa que está do teu lado. Né? Às vezes é mais fácil você ouvir o que o Trump está falando nos Estados Unidos do que o teu filho está falando do teu lado. Você não tem tempo para o teu filho. Então, a importância da família é muito grande. Né? Então, assim, as escolas, no geral, são boas em Portugal, a educação é muito boa, a saúde é muito boa, mas existem gente má intencionada em todos os lugares. Então, é importante ter esse canal de comunicação, observar sempre a criança, ver a postura da criança quando vai para a escola, se ela não está querendo ir, dar algumas incertas, vai fora de horário, pede para ver, né? E ter essa observação. Uma coisa que algumas pessoas fazem, criança pequena que usa fralda, manda para a creche, pega uma caneta e dá um risquinho na fralda para saber se durante o dia aquela fralda foi trocada, né? Porque às vezes a criança passa um período lá de 6 horas na creche e ninguém trocou aquela fralda, volta a mesma fralda com... Então, assim, confiar tendo maldade, confiar, né? Um olho no peixe e outro no gato, né? Exatamente. Assim. Doutor, o que o senhor acha assim, interessante, importante falar aqui para os nossos telespectadores nesse momento sobre temas gerais? Tem alguma coisa aí? O senhor escreveu alguns livros, né? Trouxe aqui de presente para mim alguns livros maravilhosos que eu vou amar lê-los. Fala um pouco sobre esses livros, o senhor também é escritor. Falo sim, Conta um pouco para a gente sobre esses projetos. Falo sim, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar, não sei se você notou. Também. Somos meio tímidos, mas... Bem comunicativos. Bem comunicativos. E assim, o livro, você passa para o livro, você passa para o papel aquilo que você tem de melhor. Né? Você teve um trauma e você conseguiu passar para o teu livro aquilo que o melhor proveito que você pode tirar daquele trauma. Né, para que as pessoas possam ressignificar traumas que tiveram passados também na vida. Então, o livro é um pouco isso. Um livro é a parte boa. Nossa essência é boa. Quem lê nosso livro faz uma ideia errada da gente, né? Porque só conhece uma parte. Né? Fala assim, nossa. Mas, assim, eu gosto muito de escrever. Eu comecei a escrever lá no Brasil ainda alguns livros jurídicos, responsabilidade penal do médico, que eu atuei muito na área de responsabilidade médica. Então, eu escrevi sobre responsabilidade penal médica, sobre responsabilidade civil médica. Esse de responsabilidade civil até está na Amazon também vendendo, junto com esses. E esses livros são assim... eu gosto muito também de ler. Gosto muito de me interar sobre vários assuntos. Não só do direito, eu acho que se a gente se especializa muito, a gente acaba perdendo o todo. A vida é tão rápida, tanta coisa interessante. Sim. Para a gente saber, então eu gosto de estar sempre... Conhecer um pouco de tudo. E esses livros, eu acho que complementam a minha formação como pessoa. E somaram para mim. Então, eu quis dividir isso, né, com as pessoas. E é interessante que eu falo de religião, ao mesmo tempo que eu falo de ciência. E parece que são coisas que se negam, mas na verdade não se negam, se completam. Se você acha que a religião fala contra a ciência ou a ciência fala contra a religião, é porque você não conhece bem nenhuma das duas. Né? Não existe essa divisão. E quanto mais você se aprofunda nos assuntos, mais interessante é, né? Você se permitir se expandir. Você não ter ideias pré-formadas de verdades absolutas, porque a única verdade que nós temos, a única, é que um dia nós vamos morrer. Sim. Porque até agora todos morreram. Exatamente. Todos morreram. Então, é a única verdade que nós temos absoluta na vida. Todo o resto é aprendizagem, a gente pode estar aprendendo. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Acreditava-se que o buraco negro era um corpo... Acreditava-se não, acredita até hoje, né? A lei da gravidade, quando você solta um pedaço de papel ou uma maçã cai no chão, é a Terra que tem a gravidade maior atraindo para o seu centro aquele corpo com gravidade menor. O buraco negro não tem gravidade e atrai para o seu centro corpos de massa maior. Sim. Então, assim, a verdade da lei da gravidade deixa de ser verdade no buraco negro. E hoje, quando se fala de
de física, física quântica, todas as verdades da física normal não se aplicam na física quântica. Então, existe a necessidade da gente entender a verdade momentânea, né? Então, o livro o livro fala um pouco sobre isso, sobre não termos ideias pré-concebidas, conceitos fechados, pré-concebidos, porque quando a gente se fecha, a gente vai desaprendendo, desatualizando, virando um dinossauro e entrando em extinção. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o livro é um pouco disso. Quem gosta da Bíblia, por exemplo, aí eu falo sobre, por exemplo, um livro que fala sobre a Bíblia e fala sobre o Homo sapiens. Essa aqui, produção. Que fala sobre o Homo sapiens e o homem de Neandertal. Sim. É uma coisa que ninguém fala, nunca escutou, você nunca vai ouvir isso numa pregação de um padre ou de um pastor falando sobre isso. Né? O propósito é porque durante algum tempo eu me senti perdido na vida. Falei, para onde eu vou? Né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Todos nós temos essa fase. Todos nós, Sim. E esse livro é nesse sentido. E o mindset é a questão da mentalidade. Sim. Henry Ford, que foi o fundador da Ford, da fábrica Ford de carros, ele tem uma frase que eu levo para a vida. Ele fala o seguinte: ou você acha que pode, ou você acha que não pode. De qualquer forma, você vai estar certo. Tá vendo? Então você é o que você acredita. Sim. Então a gente tem que preparar a nossa mentalidade exatamente para isso. Quem quiser imigrar, vai dar certo? Se você acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Exatamente. Se você acreditar que vai dar errado, nem venha porque vai dar errado. Sim. Né? A gente tem esse poder de atração, e isso não é místico, isso não é... É real, é real, né? Você atrai, né? Você atrai verdade. essas coisas. Então, é importante você ter essa... conduzir, porque você só faz o que você pensa. Você primeiro pensa para depois fazer. Sim. Então, se seus pensamentos são ruins, você não vai fazer a coisa certa. Sim. Né? Então, você não pode ser guiado pelos teus pensamentos. Você tem que guiar os seus pensamentos e os seus pensamentos guiarem as suas ações. Ok. Bacana, doutor. Obrigada. E onde que pode encontrar esse livro? No seu Instagram também? No meu Instagram. Normalmente... tem o link? Ele tem um link dele, tem que ter, senão alguém vai perder a cabeça. Mas ele tá no Instagram, tá na Amazon. E às vezes também eu sou convidado para dar palestras. Olha que legal. E também levo esses livros para estar apresentando nas palestras. Eu faço palestras sobre violência doméstica, eu faço palestras sobre mindset, enfim, vários assuntos. Ah, bacana, doutor. Doutor, obrigada por ter comparecido aqui com a gente hoje, tá bem, doutor Alexandre? Disponibilizar o seu tempo, trazer o seu conhecimento riquíssimo para nós, informações para tirar as dúvidas. E antes de finalizar, só relembra aqui a data da sua mentoria? Não estamos fechados ainda. Às vezes agora no fim do mês. Final de agosto, início de setembro. Mas quem tiver interesse me acompanha lá no Direito Instagram. Europeu no Instagram, que vai estar sendo divulgado lá. Ok. Tá? E eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigada, doutor Alexandre. Então é isso, meu povo. Hoje foi mais um podcast Imigra Amiga, com muita informação, muito conteúdo riquíssimo, valiosíssimo para você se informar antes de imigrar e melhorar o seu conhecimento. Para você que tem o seu negócio e gostaria de divulgar aqui com a gente, temos aqui no telão vários parceiros. Se tem interesse em ser parceiro, me chama lá no direct do Imigra Amiga e vem conversar comigo. Se você quiser fazer parte para vir contar a sua história, será muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Beijo!